Fala pessoal, tudo bem? Então hoje, como vocês podem ver no título do vídeo, eu não vou falar de livros de terceiros, não vou falar de livros de grandes autores, eu vou falar do livro de um autor iniciante. Eu vou falar do meu livro, O que você ainda não sabe sobre 1964, ideologia e polarização na Guerra Fria do Brasil. E é claro que, se tratando do meu livro, eu tenho muito a falar sobre ele, muito a compartilhar acerca da jornada, dos desafios, das motivações. No entanto, para esse vídeo inicial aqui eu vou procurar reservar aquelas informações que possam atender aos possíveis interessados na leitura, aqueles que estão em dúvida e querem conhecer a ideia geral aí do livro. Então vamos lá. O que o leitor vai encontrar em O que você ainda não sabe sobre 1964? Como você já deve ter percebido, esse exemplar aqui, né, ele já está carimbado, já está bastante marcado, porque o meu livro, ele nada mais é do que isso. Ele é um trabalho de estudo particular deste autor. Então, a compilação que faço aqui, né, por meio da leitura de dezenas, se não passando da centena, vamos colocar assim, né, de livros acerca do assunto, eu sintetizo aqui, né, utilizando como critério aquilo que considero menos falado, menos debatido, daí a ideia do nome. Eu vou falar mais sobre a origem desse nome num segundo momento. E sendo este um trabalho de estudo, de compilação de estudos, ele nada mais continua sendo do que um estudo em si. Então sim, eu continuo utilizando o meu livro para estudar o assunto, para estudar o tema. Daí o motivo aqui dos post-its, dos diversos rabiscos que já se encontram nessa edição aqui e que tudo indica servirão aí de complemento para uma possível segunda edição, uma vez que o livro já passa aí dos 1000 exemplares vendidos em pré-venda na Amazon. Então bora ler o cardápio desta refeição. Vamos ler o sumário do livro e por meio dele discutir o que o livro aborda, o que o livro traz exatamente. Então, o livro é dividido em 3 partes. A parte 1 chama-se Genealogia de 1964. Aqui é onde eu proponho um estudo das raízes, né, de alguns aspectos introdutórios para que a gente possa contextualizar e entender melhor o 1964 em si. Depois eu vou voltar nessa parte 1 e vou conversar sobre esses tópicos com vocês. A parte 2 chama-se Guerra Fria para além dos livros didáticos. É aqui onde a gente vai mergulhar no 1964 propriamente dito, contextualizando ele com o que estava acontecendo no mundo, com os bastidores da radicalização política que permeia todos esses eventos que circundam o 31 de março de 1964. E por fim, a parte 3, ensaios sobre guerra cultural. É aqui onde a gente vai abordar a guerra de narrativas, a disputa sobre a memória de 1964. Por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, eu trago um apêndice onde eu proponho uma discussão acerca dos conceitos de golpe, contra-golpe, revolução e contra-revolução. Tá? Então, de que forma esses conceitos se aplicam ou não se aplicam ao caso de 1964? Qual é a história desses conceitos? Isso é o que eu busco trazer de forma a finalizar, como uma espécie, né, de cereja do bolo. Pois bem, voltemos agora então à parte 1. Genealogia de 1964. Nós temos ali o capítulo 1, Brasil, março de 1964, onde esse capítulo nada mais é do que uma introdução, né, do que eu estou falando, o que aconteceu em março, né, para quem está chegando agora, sei lá, para quem tapou os ouvidos aí ao longo dos marços dos últimos 60 anos, afinal, em março é sempre quando esse tema vem à tona, né? No momento do Brasil agora, 2025, o tema está mais em alta do que nunca, tendo em vista o filme que acaba de ganhar o Oscar, e antes mesmo dele ganhar o Oscar. No entanto, normalmente em março, anualmente, isso é sempre algo que me chamou a atenção, inclusive está entre os motivos para eu escrever o livro, inicia-se aquela campanha, né, em redes sociais, de setores à esquerda e à direita, divulgando aí a memória, uma memória recortada, né, dependendo do grupo que faz essa divulgação, sobre o que aconteceu em 1964. Então, o capítulo 1, portanto, chama-se Brasil, março de 1964, a fim de contextualizar o que estava acontecendo, né, sobre o que o livro fala. Só que depois do capítulo 1 eu volto no tempo. Tá? Eu volto no tempo para compreender, né, os elementos que vão nos levar até o março de 1964,
e a gente vai devagarzinho, subindo degraus de uma escada até chegar lá no meio do livro em março 64 de novo, tá? Então quais são esses degraus que a gente vai percorrer? No capítulo 2, Gênese Militar do Brasil, de Cabral a Rondon. Então o que eu faço aqui? Uma breve história, né, do Brasil colonial e de sua formação militar. Como que se desenvolve a formação militar do Brasil. É claro que isso é um recorte, esse assunto sozinho ele merece, poxa, um livro inteiro. No entanto, eu tento sintetizar em um capítulo aquilo que eu considero que nos serve melhor para a compreensão do 31 de março de 1964. Terminando o capítulo 2, vamos para o capítulo 3, Concepções de Ditadura em 1964, Marx versus Comte. O capítulo 3, pessoal, ele é fruto do meu trabalho de conclusão de curso ali, da minha pós-graduação pela PUC, tá? E o que eu abordo aqui, né? Então, o próprio título ele já demonstra, já aponta que aqui começa a polêmica, né? Concepções de ditadura. Então, sim, eu vou abordar a concepção, o conceito de ditadura, qual é a origem dele, de que forma ele se aplica ao contexto do regime militar brasileiro. Então, para isso eu trago, entre outros nomes, eu foco principalmente em dois que eu considero que são nomes que permeiam, de alguma forma, as concepções de autoritarismo presentes no março de 1964, tá? Porque essas concepções estão lá, à esquerda e à direita. Então nós temos aí o conceito de ditadura do proletariado, né, à esquerda, amplamente defendido em escritos de guerrilheiros, isso ainda antes do 31 de março de 1964, tá? E nós temos também uma concepção de ditadura que eu poderia colocar assim como uma ditadura tecnocrata, como uma ditadura em prol de uma modernização conservadora, tá? Isso advém de um positivismo à la brasileira, é uma interpretação muito particular do positivismo que de alguma forma se relaciona muito com também a história militar, uma vez que o positivismo, embora tenha penetrado em outros espaços, ele foi muito presente ali no contexto da proclamação da República, tá? Que é um evento inicial deste capítulo, né? Se o capítulo anterior a gente vai indo para o Brasil colonial, terminamos então na proclamação da República, podemos colocar ela assim como uma primeira intervenção militar significativa, né, nos rumos da política brasileira, e o segundo capítulo iniciando já com ela, indo até 1964, é isso que eu faço, tá? O segundo capítulo então ele termina o nosso panorama histórico. Aquele leitor que lê, perdão, segundo capítulo não, agora estamos no terceiro. O leitor que for até o terceiro capítulo, terminar o terceiro capítulo, ele já vai ter tido aí todo um panorama da história do Brasil, né, até o contexto da Guerra Fria ali, e a partir do capítulo seguinte a gente vai voltar mais uma vez e detalhando aqueles pontos mais importantes, certo? Então, para utilizar uma expressão do meu professor, Thomas Juliano, que inclusive promoveu aí grupos de estudos, cursos acerca desse tema e que muito contribuíram para os meus estudos, o professor utiliza uma expressão chamada pedagogia da sanfona, né? Ele avança, volta, avança, volta. Eu tento fazer um pouco isso no meu livro. Pois bem, capítulo 3, Concepções de Ditadura em 1964, Marx versus Comte. Esse é o nome dele. Capítulo 4, que esse capítulo vai encerrar então a primeira parte. Intentona soviética, o Brasil da Guerra Fria antecipada. Então, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho um vídeo sobre esse assunto, tá? Esse vídeo é uma leitura do livro Camaradas, do jornalista William Vac, que é uma das principais fontes que eu utilizo aqui, obviamente não é a única. E aqui eu vou abordar a chamada intentona comunista ocorrida em 1935, tá? Um episódio que eu considero assim, muito menosprezado quando se trata de história do Brasil e sobre até 1964. É possível você assistir uma aula, né, sobre ditadura militar, num cursinho preparatório, num cursinho pré-ENEM, ou até mesmo numa aula. Você pode assistir uma aula de 1964 e não ouvir falar sobre a intentona comunista, o que eu acho um problema muito sério, né? Não é possível falar de 1964 sem falar de Guerra Fria, e quando eu falo Guerra Fria eu não estou falando só da intervenção dos Estados Unidos, existem outros elementos, vamos conversar mais adiante sobre eles. E para falar de 1964 é preciso falar sobre 1935, certo? Então o que eu faço aqui, essa é a hora que eu começo a me aprofundar um pouco mais com esse capítulo, capítulo 4. Por quê? Porque os generais de 1964, eles estão aqui. Eles são tenentes, capitães, tá? E eles estão assistindo essa que foi a primeira
tentativa de infiltração comunista no Brasil, uma tentativa armada e uma tentativa que se dá por meio dos quartéis. Então vejam o trauma que isto é para a instituição Forças Armadas. Então, na minha concepção, não é possível falar de 1964 sem passar por esse capítulo aqui, Intentando a Soviética, o Brasil da Guerra Fria Antecipada. Com ele, nós terminamos a primeira parte do livro e começamos a adentrar a Guerra Fria propriamente dita, por meio da parte 2, Guerra Fria para além dos livros didáticos. E aí nós entramos no capítulo 5. O que trata o capítulo 5? O nome dele já indica, né? As outras peças do tabuleiro, Rússia, China e Cuba. Então esse é aquele momento que aquele leitor que pegou meu livro para me refutar, né, para me xingar, para tentar procurar, enfim, problemas, ele já vai dizer, poxa, ele aqui ó, tá falando de Cuba, China, União Soviética e não tá falando dos Estados Unidos. Eu digo, calma, você vai encontrar os Estados Unidos mais adiante, também tem o fator norte-americano. No entanto, lembremos a proposta do meu livro, o que você ainda não sabe sobre 1964, certo? Eu parto do princípio que todo mundo aqui sabe que houve influência norte-americana, não tenham dúvida sobre isso. O que poucas pessoas sabem é que ela não foi a única. Então, neste capítulo eu vou contextualizar a Guerra Fria no mundo, tá? O que é Guerra Fria, né? Para começar, como ela começa, de onde vem? É isso, começamos dessa forma. Passamos pelo fator soviético, de que forma a União Soviética influencia no Brasil de 1964, depois de que forma Cuba influencia no Brasil de 1964, e sim, ele influencia muito, e de que forma a China influencia no Brasil de 1964, também influencia bastante, certo? Existem outros países que poderiam ter sido trazidos para o debate. O diplomata Gustavo Marques Bezerra, por exemplo, ele fala da importância da Coreia. Tá? Então a Coreia também está envolvida de alguma forma, né, a Coreia do Norte, nas discussões que permeiam ali o 31 de março de 1964. Tá? Então isso aí fica uma recomendação aí para o leitor, assim como outras várias recomendações que eu trago aqui para o leitor se aprofundar e dar continuidade aos seus estudos. Eu não enfatizo questões vinculadas à Coreia do Norte. Tá? Então eu me restringo aqui a esses 3 países. União Soviética, China, Cuba e, é claro, eu faço menções aí à intervenção norte-americana no contexto do março de 1964. Terminando este capítulo, lembrando, posteriormente, a intenção aqui é fazer um vídeo para cada capítulo, tá? Pelo menos 10 a 15 minutos, detalhando aí os principais tópicos do capítulo, até como uma forma de complemento ao leitor. Né? Então o leitor, ele vai estar lendo, ele vai estar fazendo suas anotações, mas a gente sabe que passa muita coisa, né? Isso aqui, é um estudo denso, vamos colocar assim, né? Muitas fontes realmente referenciadas. Então esses vídeos aí que eu vou colocar no decorrer dos próximos meses, eles vão servir também ao complemento. O leitor lê o seu capítulo, ele pode assistir o vídeo para ver se passou alguma coisa, ou ele faz o contrário, né? Assiste o vídeo, depois vai para o livro, ele vai ter uma chave para conseguir desencadear melhor ali o seu raciocínio acerca da conexão de pontos que devem ser conectados. Pois bem, terminamos o capítulo 5, né? As outras peças do tabuleiro. A gente vai para o capítulo 6, radicalização na antessala do colapso. Quais são os pontos abordados nesse capítulo? Pessoal, aqui a gente sai da influência externa, da Guerra Fria, e vai para a política brasileira. Então a gente tem aqui o Enigma Goulart, né, é a forma como eu chamo aqui o primeiro subtópico do capítulo. Né? Então eu vou abordar questões correlatas à hipótese do golpe de Estado arquitetada por João Goulart. Pouquíssimo ou nada falado nas aulas de história, tá? Muitas vezes é até tratado como teoria da conspiração. Então, não, tá? Então eu vou tentar mostrar aqui para o leitor que existem fontes, e fontes bastante pertinentes aí, que mostram que o então presidente também flertava com a ideia de um golpe de Estado. Não foi o único, muito pelo contrário, tá? Mas isso não é novidade. Isso não é novidade, é apenas um assunto menos abordado por aí. Depois, hierarquia e indisciplina. Tá? Então, o leitor atento, ele sabe que hierarquia e disciplina são palavras que se encontram no artigo 142 da nossa atual Constituição. São pilares das Forças Armadas, hierarquia e disciplina. Eu chamo o meu tópico aqui de hierarquia e indisciplina. O fato é que, em março de 1964, a política entrou nos quartéis. A polarização que vocês veem hoje aqui, tão problemática, que afasta pessoas, que afasta famílias, que afasta amigos e colegas, ela entrou nos quartéis e afastou militares, afastou
a força armada, aquela que tem o monopólio da força, aquela que armazena o maior potencial bélico desse território, que é o quinto maior país do mundo. As forças armadas distribuídas ao longo desse país gigante, elas estavam divididas, porque a política e a polarização entrou lá dentro. Tá? E daí um dos motivos pelos quais hoje os militares, mais do que nunca, eles são restritos no que tange a abordagem de assuntos políticos. Tá? E isso está lá no Regulamento Disciplinar do Exército, no anexo, chamado Anexo 1 do RDE. Certo? Então, há um motivo muito claro, né? A história mostra que há motivos claros para que militares não se envolvam em assuntos políticos, tá? Pelo menos que a política não entre no interior dos quartéis. Então, esse tópico ele vai mostrar claramente ao leitor por quê. Então, nós temos aí um ambiente fértil para a concepção marxista de luta de classes, né? Isso aí foi uma coisa percebido à esquerda. Então eles olharam para aquele ambiente dos quartéis, vocês vão saber quem quando ler meu livro, e viram, poxa, olha só, proletários versus capitalistas, olha, isso funcionou muito bem lá dentro, né? Praças versus oficiais, sim, esse pensamento ele ocorreu na época e ele foi estimulado, de forma que nós tivemos aí episódios como a Rebelião dos Sargentos, de setembro de 1963. Então, para quem acha que o 8 de janeiro é o ápice dos nossos problemas, em setembro de 1963 nós tivemos o Congresso invadido, nós tivemos o STF sendo invadido, com ministros sendo feito refém, nós tivemos mortes, nós tivemos tiroteios. Tá? Então isso é o que acontece quando a indisciplina ela é estimulada em prol de projetos políticos. Continuando então, nós temos então depois a cronologia da ruptura, né? Depois da hierarquia em disciplina. Aqui eu vou abordar os episódios que sucedem, o que antecede o 31 de março, propriamente dito, né? Então, quais são esses episódios? Normalmente, numa aula de história, a gente escuta falar do comício da Central do Brasil, né? Então, 13 de março, João Goulart fez lá um comício, anunciou reformas e a elite conservadora ficou incomodada. Poxa, ele vai agora dar assistência aos pobres, não podemos deixar, o projeto capitalista do Brasil não é esse. Então foi lá João Goulart sofreu um golpe. Né? Então, normalmente o assunto, assim, de uma forma bem caricata, eu estou exagerando aqui, é claro, mas ele costuma ser abordado dessa forma. João Goulart fez um comício, esse comício incomodou as elites, então, um golpe militar. Não é bem assim. Não é bem assim. Tá? Então, o 13 de março, o comício da Central está lá, mas não é o único. Tá? Inclusive, esse próprio comício ele merece ser problematizado. Existem questões de bastidores que eu trago aqui que merecem ser mencionadas. Fechamos dessa forma, então, o capítulo 6, né? Radicalização na antessala do colapso. Beleza? Então, o terreno aqui ele foi preparado para o 31 de março, propriamente dito. Tá? O 31 de março, propriamente dito, o movimento de tropas, e depois a deposição do presidente em 2 de abril no Congresso, ele vai ser abordado aqui no próximo capítulo, capítulo 7, chamado o Cheque Mate. Então, os subtópicos desse capítulo aqui é o movimento de tropas, né? Então eu vou narrar ali como que se deu, né, esse deslocamento, barra choque de tropas. Afinal de contas nós tínhamos tropas janguistas, né, enviadas para conter esse deslocamento de tropas. Depois eu vou abordar aqui, né, o D+1, que é o linguajar militar, para mostrar, né, o dia depois de amanhã, o dia depois da operação, o que aconteceu, quais foram os desencadeamentos políticos, né, como se dá a eleição do então Marechal Castelo Branco. Antes disso, é claro, nós temos o presidente Ranieri Mazzilli, né, ele foi o primeiro presidente a assumir, em seguida após a deposição de Jango, seguindo ali, né, o rito legal, né, na concepção legal, ele era o presidente da Câmara, então foi empossado ali pelo Auro de Moura Andrade, né, que era o presidente do Senado. E aí eu abordo finalmente, né, o fator Estados Unidos. Afinal de contas, qual foi a influência dos Estados Unidos nesse episódio? Teve influência, sim, teve influência, não tenho dúvida disso. E por fim, ainda fechando o capítulo 7, os ecos de março de 1964. Então, aqui a gente já começa a entrar no regime militar propriamente dito. Nós temos o ato institucional número 1, eu considero esse ato muito importante. A leitura desse ato é muito importante para que o leitor possa entender, inclusive eu vou voltar nesse ato nos capítulos seguintes, mais precisamente no final, para o leitor entender como que os militares em 64 se apresentaram para a nação, né?
quais eram os seus objetivos, como eles enxergavam o próprio regime que estava sendo implantado. Isso está escrito ali. O ato institucional, ele é também uma carta de apresentação, né, dos ideais do que os militares chamaram naquele momento de revolução, e o motivo para isso também é apresentado aqui no livro. Fechamos então o capítulo 7 e entramos no capítulo 8. Pessoal, o capítulo 8, estou ajeitando aqui, o capítulo 8 é quando a ação começa. Então, luta armada, ação. Então, entre as pessoas que leram o meu livro antes de ele ser enviado para a editora, os feedbacks mais positivos eles começam aqui, né? Aquela pessoa, digamos assim, que é menos interessada nesse assunto, mas aceitou ler meu livro para me trazer algum feedback, né, para fazer alguns apontamentos. Essas pessoas costumaram, no geral, me trouxeram mais, me demonstraram mais reações a partir daqui, entendeu? Trouxeram assim, poxa, não sabia que isso tinha acontecido, poxa, foi assim, então... Pois é, foi assim. Então, luta armada, ação. Percebam que eu tenho luta armada, ação no capítulo 8 e o luta armada, reação, né? O que eu quero dizer com isso? Houve uma ação e uma reação. Então, aqui na ação, no capítulo 8, eu estou focando nos eventos em especial da esquerda armada, tá? Porque no entendimento deste autor, a luta armada não começa com os militares, começa com a esquerda armada, e esse capítulo serve para mostrar isso. E o capítulo seguinte, reação, aí eu poderia chamar também de repressão, né? Ação e repressão, porque sim, foi uma repressão, mas foi uma resposta, tá? Este é o meu entendimento, e há dezenas de autores que discordam e tá tudo bem, tá? Leiam o meu livro, vejam meus argumentos, depois vocês comparem com os outros argumentos. Então, o que o capítulo 8 vai trazer? Luta armada, ação. Quais são os tópicos abordados? A semente da guerrilha, depois guerrilha de 3 passos, guerrilha de Caparaó, que são as primeiras guerrilhas, isso já depois de 1964, depois do 31 de março. Sim, essas guerrilhas elas são respostas à implantação do regime, porém os seus ideais eles antecedem essa instauração, isso eu mostro no capítulo, né? As discussões acerca da luta armada, da ideia de implantar uma ditadura do proletariado, e o próprio desenvolvimento, a própria organização das guerrilhas em território brasileiro começa antes de 1964, tá? Ela é impulsionado a partir de 64 e principalmente a partir de 68. Então, 68, não por acaso, que é o último tópico desse capítulo, ele chama-se 1968, a marcha rumo ao AI-5. Então, foi um ano diferente. E não apenas no Brasil, mas no mundo. Então, eu tento mostrar isso no capítulo, né? O AI-5, ele não é exatamente aquele ato isolado em resposta a um discurso no plenário que os militares não gostavam. Isso sim está presente, isso está lá na história, mas não é apenas isso, certo? Então, outro tópico abordado aqui, recrutamento estudantil, né? Qual foi o papel dos estudantes? Afinal de contas, a luta armada, para aqueles que não sabem, ela foi uma luta integrada por elementos de classe média, estudantes, tá? Universitários. E pensem, universitário em 1964 era alguma coisa, não era exatamente algo assim trivial, né? Apenas a classe média para cima é que podia ser universitário. Então essas pessoas, essas ideias, elas transitaram por lá, tá? E isso não é por acaso. Então foi algo assim estudado, pensado, tá, por ideólogos, entre eles o Marighella, que ele tem uma importância especial, e eu atribuo essa importância aqui no meu livro também. E pois bem, esse é o capítulo então, Luta Armada, Ação, começa na página 163, vai terminar lá na página 184, então uma boa carga de informações aqui acerca da luta armada, né? Da luta armada que vai resultar no capítulo 9, a reação, né? Então a luta armada com bombas em quartéis, em aeroporto, com mortes, vai resultar na resposta do Estado, a resposta do regime militar, a resposta da ditadura militar, como queira chamar. Lembrando, esses conceitos são complexos e são discutidos no meu livro. Então, o que eu trago aqui no capítulo 9, Luta Armada, Reação? Uma abordagem sobre o conceito de guerra irregular, tá? É um tipo de guerra diferente da guerra para a qual os militares estavam acostumados a se preparar. Tá? Então, a guerra que os militares treinavam, praticavam em suas manobras naquele contexto, era uma guerra muito semelhante à Segunda Guerra Mundial. Tá? Então aquele era o modelo de guerra, foi o grande momento do Exército Brasileiro, a grande experiência adquirida foi lá. Então essa era a concepção de guerra que se tinha. Um inimigo devidamente uniformizado, uma declaração formal de guerra,
num ambiente convencional, ou seja, não urbano. Eu estou falando aqui de movimentos de manobra, com cota, pecote, topografia, e não essa guerra aqui de 1964 travada no ambiente de cidade, onde o inimigo não usa um uniforme. Aliás, o inimigo é um cidadão brasileiro com direitos, né? O inimigo é alguém que eu deveria proteger. Então sim, é muito complexo, e os militares aprenderam a combater nessa guerra ao mesmo tempo que combatiam. Daí o motivo de tanto improviso e de tantos excessos indevidos cometidos, porque sim, eles foram cometidos e eles são abordados nesse capítulo. Eu tenho aqui um tópico chamado A Vida no DOI-CODE, então os bastidores desses organismos criados com o intuito de combater o terrorismo. Tá? Eu trago também uma definição sobre o terrorismo. Eu defendo que os eventos praticados se enquadram sim no conceito de terrorismo, e o próprio Marighella não nega isso, muito pelo contrário, ele defende com orgulho esse conceito de terrorismo. Eu tenho um subtópico chamado tortura, que vai da página 195 até a página 201, então são aproximadamente 6 páginas ali falando sobre as questões de tortura, questões muito delicadas, tá? Foi um capítulo difícil de desenvolver. E por fim, fechando o capítulo 9, o tópico da guerrilha do Araguaia ao Comando Vermelho. Então aqui eu faço uma relação entre aquela que foi a guerrilha de maior projeção, né, a guerrilha do Araguaia, trazendo até a nossa contemporaneidade com o crime organizado, porque sim, há um vínculo, tá? Entre os desdobramentos do regime militar que respingam na nossa contemporaneidade está a transição de uma luta armada ideológica no campo, no terreno de uma concepção marxista de ditadura de ditadura de proletariado, para um crime organizado que, diferente dos grupos guerrilheiros do regime militar, diferente deles, esse crime organizado contemporâneo ele conseguiu o apoio da população carente. E não apenas a população carente, mas o apoio de camadas muito importantes, podemos dizer assim com uma certa segurança, que infiltradas na política, infiltradas em espaços estratégicos. Então o que a luta armada de esquerda não conseguiu lá atrás, as lições aprendidas possibilitaram grandes avanços para o nosso crime organizado contemporâneo. Tá? E há uma ligação entre isso, e essa ligação ela é discutida no final desse capítulo, e especialmente no que tange a fundação do Comando Vermelho. Por fim, feito essa exposição acerca da parte 2, a gente entra por fim então na parte 3, tá? Que é o início, né, do nosso encerramento. A gente está caminhando aqui para os ensaios sobre guerra cultural, então discussões que se passam mais no campo da abstração. Eu trago agora ideias mais isoladas, peças mais isoladas, mas que quando elencadas, né, montadas num quebra-cabeça, dispostos numa mesa como cartas, como se cartas fossem, elas começam a trazer conexões, a trazer insights. E aí eu começo falando do capítulo 10, que é o capítulo que mais dialoga com o nosso presente, tendo em vista o que estamos vivendo hoje, agora aqui em março de 2025, né? Julgamento de um ex-presidente, temos a hipótese de um golpe de Estado sendo discutido, no caso, né, 8 de janeiro de 2023. Então essas discussões estão aqui neste capítulo 10. Qual é o nome do capítulo 10? A hipótese do poder moderador militar de 1964 a janeiro de 2023. Tá? Então, é aquele leitor que imagina, espera que eu adentre o 8 de janeiro com detalhes e precisões, ele pode se decepcionar. Tá? A intenção não é essa. Eu estou fazendo breves conexões com aquilo que um historiador ainda pode se arriscar a conectar, porque a matéria-prima do historiador é o passado. 1964 já é passado, ainda que um passado recente. Agora o nosso 8 de janeiro de 2023 é presente. Então aqui eu precisei ter muita cautela para estabelecer algumas conexões, mas essas conexões foram estabelecidas, em especial no que tange aos movimentos populares solicitando intervenção militar, porque sim, isso não pode ser negado, né? 19 de março de 64 nós temos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? O maior movimento de ruas até então, né? Depois o movimento das diretas já ele vai ultrapassar o 19 de março, mas o fato é que 500 mil de pessoas nas ruas em 19 de março de 64, numa época que não tinha rede social, que não era tão fácil fazer aquele grupo de WhatsApp, disseminar nas redes e colocar pessoas de verde e amarelo nas ruas, esse movimento ele merece uma atenção, né? A Marcha da Família, ela é bastante discutida aqui. Depois nós temos agora, recentemente, às vésperas do 8 de janeiro, também
Os acampamentos em frente aos quartéis, então mais uma vez pessoas foram às ruas pedir intervenção militar, né? De onde vem essa tradição? Essa tradição é discutida, ela é o objeto do capítulo, por meio principalmente da atribuição constitucional das Forças Armadas, a atribuição de garantir os poderes constitucionais, né? Isso está presente na nossa Constituição de 88, mas não apenas nela. Então essa atribuição ela é sim ambígua e, diferente do que muitos tentam fazer parecer hoje, ela foi discutida ao longo de nossa história republicana em especial. Então há historiadores, há analistas, juristas que sim advogam em prol da ideia de que as Forças Armadas tinham o poder de intervir e tiveram o poder de intervir e interviram em momentos decisivos da história brasileira. Tá? Isso começa a mudar, em especial a partir da eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é quando o mundo jurídico se debruça sobre esse artigo 142, preocupados com essa atribuição de garantia dos poderes constitucionais, e esse artigo começa a ser então interpretado. Né? 30 anos depois da promulgação da Constituição de 88, o STF então ele vai fazer o seu parecer acerca do que é a garantia dos poderes constitucionais. E ele vai dizer o seguinte: não, opa pessoal, não era isso que vocês achavam, era isso aqui, agora é isso, beleza? É basicamente o que aconteceu e eu discorro sobre essa história no capítulo 10. Depois, capítulo 11 e o capítulo 12, vou falar deles de uma vez só, porque uma é a continuação do outro. Pessoal, meu patrão entrou aqui agora para verificar se eu estava trabalhando direitinho, né? Para ver se, se eu vou merecer o salário. E aí, então, vamos lá. Capítulo, parei no 11. Isso, 11 e o 12, pessoal, ele é uma continuação um do outro, né? Então, o capítulo 11, ele se chama Das Armas aos Livros. E o capítulo 12, Dos Livros ao Planalto. Então, aqui é onde eu vou discorrer sobre o conceito de guerra cultural, tá? Um conceito que ele vem sendo estudado, tá? Quando eu estava ainda na metade do livro, eu já estava interessado nesse conceito, estava estudando esse conceito e eu vi que ele estava entrando em alta, né? Então nós temos intelectuais aí como Marcelo Ridente, nós temos, no meu caso aqui, né, eu me apoio no conceito do cientista político argentino Agustín Laje. Ele tem um livro sobre esse assunto e eu utilizo esse conceito então, né, de guerra cultural, que seria, né, a batalha de narrativas, um tipo de guerra que se passa no terreno da psicologia das massas, no terreno ideológico. E eu trago esse conceito e ele se aplica muito bem ao caso de 1964. Afinal de contas, vocês sabem, aquele que está assistindo esse vídeo com certeza já sabe que nós temos diferentes perspectivas sobre esses eventos, né? Então, para citar assim as mais conhecidas, né? A mais predominante, pronto, golpe militar e ditadura militar, né? É assim que a gente aprende no colégio. Depois, Revolução de 1964, que é a forma como os militares de 64 chamaram esse evento. Existe um motivo para isso e a gente vai discutir aqui no livro. Depois, Contra-Revolução de 1964, para aqueles que advogam sobre a ideia de que os militares evitaram uma revolução mais radical, né, e tentaram fazer sua própria. Então, Contra-Revolução. Nós temos a ideia de contragolpe, para aqueles que defendem a ideia de que o João Goulart queria também dar um golpe de Estado, os militares evitaram esse golpe dando o seu próprio golpe. Então, o contragolpe, ele também incorre ao conceito que ele combate, que é tecnicamente o golpe de Estado, uma ruptura institucional. Essas questões elas passam a ser discutidas aqui. E no capítulo 12, que é o meu capítulo de encerramento ali, eu vou trazer questões pertinentes à censura imposta pelo regime militar. Então, na verdade, eu vou dizer assim, a tentativa de censura, porque o fato, isso é o que eu defendo aqui, fundamentado em autores como Rodorval Ramalho, como Flammarion Maués, eu vou defender que a censura ela não cumpriu o seu objetivo, mas ao contrário, ela acabou impulsionando a oposição, certo? De forma que, eu já mencionei anteriormente, o nosso diplomata aí, Marques Bezerra, irá dizer: a ditadura militar, bem como a tortura ocorrida durante ela, será o mito fundante de nossa esquerda contemporânea. Isso não quer dizer que a repressão não tenha ocorrido, mas quer dizer que ela foi muito bem explorada de forma a servir a propósitos políticos. Então nós temos personagens importantes dessa época que estão muito bem vivos e presentes na nossa política, certo? Então isso é um dado histórico em si a ser analisado no pacote, no arcabouço teórico acerca do regime militar. E eu faço isso nesses últimos capítulos. Findando, então, a gente tem nossas referências aqui, 20 páginas de referências, né?
trazendo todas as minhas fundamentações e dicas de leituras para o leitor se aprofundar. E aí um apêndice, pessoal. A história desse apêndice ela é complexa, né? Inicialmente isso era um capítulo, estava no meio, só que eu pensei, poxa, embora o meu livro ele funcione como capítulos isolados, eu quero dar uma certa linearidade para o leitor. Eu quero que haja uma cronologia, né? Um estabelecimento lógico ali entre os capítulos. Então, eu acabei retirando esse capítulo, coloquei como um apêndice. Mas esse, como eu falei antes, é a cereja do bolo. É talvez um dos capítulos mais importantes. Que, na verdade, aqui ficou como um apêndice. Chama-se Narrativas em Disputa. E aqui é onde eu vou discutir, por fim, os conceitos de golpe contra golpe, revolução contra revolução. E, por fim, um veredito. O caso de 1964. Afinal, o que é? Foi uma contra-revolução? Um au-au? Ah, chama o au-au então. Dá um oi pro au-au. Oi, au-au. Oi. E assim que eu concluo meu livro, tá? E, claro, com os agradecimentos ali, né? Que, como sempre, faltam nomes, pessoas a quem devo, né? A realização, concretização desse grande objetivo, pessoas que me incentivaram, me estimularam lá atrás. Tentei fazer, assim, um texto breve que contemple todas essas pessoas, mas, evidentemente, tive que priorizar as menções, né, as pessoas mais restritas ao projeto em si, né? Amigos próximos que aceitaram fazer a leitura prévia, que me trouxeram feedbacks, críticas construtivas. E é isso. Pessoal. Eu espero que gostem, né? Esse é o primeiro vídeo. Vou fazer outras postagens. Os meus filhos, devo a eles o êxito desse projeto. Estiveram comigo nesse estudo denso. Toda a jornada foi permeada por brincadeiras, né? Vocês pulando em cima da minha cabeça, né? Papai atirado no chão com um livrinho, caneta, e vocês brincando em cima do papai, né? E isso foi maravilhoso, isso foi incrível, foi o que possibilitou que eu conseguisse fazer isso com muito prazer, na verdade. Então, sou muito grato à minha princesa, meu príncipe e à minha rainha. Fico à disposição para críticas construtivas, aqueles que adquirirem. Esse espaço aqui é o nosso espaço de discussão, fiquem à vontade para trazer seus apontamentos. E os convido aqui para os próximos vídeos, onde eu vou começar a aprofundar capítulo por capítulo, trazendo os principais pontos. Certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.